Olá, feliz sábado, tudo bem com você? Nós vamos aqui refletir um pouco na sexta lição do nosso trimestre, uma lição maravilhosa que nos fala sobre evangelismo. Quando nós falamos sobre evangelismo, o que vem à sua mente? Quais as atividades você considera como atividades de evangelismo? Ah, muito bem. Você pensou em contatos missionários, falar com pessoas, né? Deixar literaturas, muito bem, folhetos, livros, né? Dar um estudo bíblico. E que tal a gente ampliar esse leque aí? Isso mesmo, é necessário. A lição fala o seguinte título: Testemunhando ao Mundo. E é importante a gente pensar como nós podemos testemunhar ao mundo. O verso áureo está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 15. Porque é assim a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Esse verso, numa versão da linguagem de hoje, ele diz que Deus quer que nós façamos o bem, para que as pessoas ignorantes, os tolos, não tenham nada que dizer contra nós. Então, é justamente pela prática do bem que as pessoas não terão acusações contra nós. E o pensamento do livro Atos dos Apóstolos, na página 68, encontramos: devemos elevar a coroa de Cristo acima do brasão das autoridades terrestres. Esse texto sintetiza a autoridade divina de Cristo. Claro que nós precisamos respeitar as autoridades terrestres, mas como cristãos, a coroa de Cristo deve estar acima de todos os brasões aqui terrenos. No primeiro tópico, nós vimos algo que é difícil, é uma luta interna. E mostra aqui que muitas pessoas são escravas de suas paixões, de suas cobiças. E é possível a gente ser liberto disto, não é? Num mundo capitalista é difícil ser um cristão humilde, não é mesmo? Quando todos querem mostrar para ser visto, o cristão deve ser diferente. Quando as pessoas amam o apetite, para alguns o apetite é um ídolo. O cristão deve viver diferente. E é uma luta constante. No livro Desejado diz que Cristo, ele venceu, ele suportou o apetite, o amor do mundo e da ostentação. E o cristão precisa vencer isso. Mas essa luta, ela só pode ser vitoriosa com auxílio divino. O final da nota diz: com a ajuda do poder divino, podemos totalmente ser vitoriosos nessa guerra contra o mal e então recebermos a coroa de vencedores no reino de Deus. Então você não vai conseguir vencer essa luta contra o seu próprio eu sozinho. Eu e você precisamos do poder divino para que sejamos vencedores. No segundo tópico, nós encontramos aqui que os verdadeiros cristãos, eles vivem na contramão do mundo e parece loucura algumas coisas que o mundo cristão vive, porque o mundo lá fora vive diferente. Então, nos dias de Paulo, era vergonha falar de cruz, porque os romanos tanto se afastavam como não podiam pensar e nem conversar sobre isso, porque era uma grande vergonha, porque era a pior sentença dada às pessoas. E falar de um Salvador que morreu numa cruz era algo assim irraciocinável, né? Mas podemos pensar diferente a partir da cruz de Cristo. É uma cruz que nos liberta. E então o cristão, ele vive diferente das práticas do mundo. E nós precisamos entender que não somos homens naturais, homens que vivem segundo a carne, mas homens que vivem de acordo com
o espírito, né? Discernindo espiritualmente. No terceiro tópico, nós vimos aqui que o cristão ele precisa ser submisso. Submisso a quê? O cristão ele precisa ser um exemplo. Ele deve demonstrar que ele está sujeito às autoridades. Ele deve manifestar obediência às leis. A lei do silêncio das 22 horas não pode ser quebrada por um cristão. A gente deve ser visto como cumpridores da lei. Um cristão que sabe que deve pagar o IPVA do carro e anda com o carro em débitos, ele não está dando um bom testemunho. Então, o cristão ele precisa ser o melhor cidadão que exista aqui em nosso planeta, cumprindo as leis, sendo sujeito às autoridades. E no quarto tópico, nós percebemos que é algo assim difícil de entender, né? Mas muitas vezes será uma realidade. O cristão será muitas vezes acusado injustamente. Então ele vai ter alguns momentos de sofrimento injustamente. E quando insultado, quando injuriado, o cristão não deve pensar, não, eu vou revidar à mesma altura. Jamais isso deve acontecer. Então nós precisamos entender que as pessoas dão o que elas têm. E se nós temos Jesus em nosso coração, nós não vamos estar nos igualando com as pessoas. Se alguém falar com você de uma forma rude, em tom áspero, você nunca deve revidar. Se você for responder, que você responda em um tom suave, um tom manso. Nisto você estará compartilhando Jesus. Algumas pessoas se preocupam muito com a sua reputação. Em vez de viver para salvar almas, vivem se defendendo. Aqui nós aprendemos nesse tópico que o cristão ele deve agora ter o objetivo de viver para salvar. A sua reputação ele não precisa ficar aí com grandes preocupações. Claro que ele deve viver de uma forma íntegra, né? Então, tendo a sua consciência que está fazendo certo, não precisa, então, ficar se defendendo. Então, todos os maus entendidos devem ser removidos, para que, então, possamos evitar a aparência do mal. Então, se você for injuriado, se você for acusado, se você for instigado a sair de um tom cristão, então, nunca revide. E por que Deus permite que isso aconteça? Talvez você já foi acusado por uma coisa que você nunca fez. Imagine, já aconteceu comigo. Uma certa vez eu estava estudando para fazer uma prova, estava fazendo ensino médio. Enquanto eu estava estudando, havia algumas pessoas brincando de bola. E uma pessoa foi lá na igreja e disse, olha, eu fiquei sabendo que o irmão Joás estava brincando de bola. Já falou em público. E eu fiquei tranquilo. Quando me consultaram, eu digo, olha, realmente eu estava naquele lugar, estava sentado, estava com os livros estudando para fazer uma prova no dia seguinte. E eu nem toquei na bola. Não precisei me alterar. Então, às vezes, nós passamos por isso aí. E o que nós precisamos fazer? Deus permite que os ímpios mostrem o seu caráter. Então, enquanto o ímpio estará demonstrando o seu caráter através de palavras e ações, o cristão também estará expressando o seu caráter através das palavras e atos. Mas sabe de uma coisa? Na última parte da nota diz, o Senhor não se esquece de seus filhos, nem os abandona, mas permite que os ímpios revelem seu verdadeiro caráter, para que ninguém que deseje cumprir sua vontade se engane com respeito a eles. Então, se um dia você for acusado, seja de coisa mais simples ou de coisas mais graves, fique tranquilo.
Deus permite para que o caráter destas pessoas sejam, então, revelados. E no último tópico, nós encontramos aqui o motivo pelo qual podemos e precisamos viver de forma diferente. Temos um modelo a seguir, não é mesmo? E aqui nós vemos como podemos, então, estarmos dispostos a sofrer por Jesus. Primeiro, nós vimos que Cristo nos deixou o exemplo. Então, ele foi insultado. Não somente quando adulto, está bem? Quando ele era um adolescente, quando ele era uma criança, trabalhando, ajudando seu pai na carpintaria, crianças de sua idade iam até ali criticá-lo. E ele nunca se deixou levar pelas emoções de revidar. Ele começava a cantar, e sabe o que acontecia? Isso mesmo. Aqueles que vinham provocá-lo, daqui a pouco estavam cantando com ele em uma atmosfera totalmente diversa do que eles tinham procurado fazer. Então, Jesus, quando criança, quando adolescente, jovem e adulto, sempre nos deixou um excelente exemplo. Quando injuriado, não injuriava. Quando insultado, não insultava. Quando ele sofria, não ameaçava ninguém. Então, ele entregava tudo nas mãos daquele que sabe julgar justamente. E ele sofreu por mais do que qualquer outra pessoa poderia sofrer. Então, precisamos ter isso em mente. Nunca nós vamos sofrer mais do que Jesus, né? Ele sofreu por nós mais do que qualquer um de nós, seus seguidores, podemos sofrer. E já que ele nos deixou um exemplo, aí nós devemos seguir as suas pegadas. A última pergunta apresenta que Jesus está presente em todas as nossas aflições. Ele compara-se com o pastor, mas não um pastor qualquer. Ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Como é que uma ovelha se comporta? Você já prestou atenção? A ovelha é muito dócil, é um animal que não possui garras, não tem aqueles dentes fortes, né? E também não oferece nenhum veneno. É muito indefesa, muito ingênua, né? E ela não vai revidar, ela não vai reagir. Há uma visão de 7 metros de distância, é a sua limitação de enxergar. Então, ela é totalmente dependente de um pastor para protegê-la. Então, Jesus sabe as nossas limitações e nós devemos entender que somos ovelhas e dependemos do grande pastor que é Cristo. E ele nos deixou o exemplo. Ele viveu como ovelha, né? O profeta Isaías disse que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Então, quer viver como uma ovelha? Siga as pegadas de Jesus. Viva como ovelha, inteiramente dependente de Jesus, que é o nosso pastor. Que esta lição possa ficar em nossas mentes. E em vez de pensarmos em trabalhos missionários, como perguntei no início, sendo apenas voltada à distribuição de literaturas, a um contato, a abrir a Bíblia com as pessoas, vamos fazer um trabalho missionário diferente, meus irmãos, praticando as boas obras, vivendo como um bom exemplo, sendo um bom cidadão, sendo uma ovelha, assim nós estaremos alcançando aí multidões que estão ao nosso lado. Essa influência positiva vai ser um espetáculo, vai tocar corações e eles estarão aceitando a Jesus como seu Salvador, porque viram em nós um excelente exemplo. Deus abençoe a sua vida. Um feliz sábado.